vai produzir. Porque Deus cria o homem à sua imagem. Deus faz o homem com o barro, com o pó do chão, e a Bíblia diz que Deus fez aquele bonequinho. Quando Deus faz, irmão, com as mãos, ele faz a imagem de Deus com suas mãos. Agora, quando Deus chega e diz assim, que ele sopra na língua do ser humano, quando ele sopra, quando ele faz isso aqui, olha. Ele sopra nas narinas do ser humano, ele coloca dentro do ser humano sua semelhança, o seu caráter, o seu amor, sabe? Ele coloca dentro do ser humano as forças de Deus. Irmão, o homem foi feito à imagem de Deus do pó da terra. A Bíblia diz que passamos hoje o homem à imagem, a nossa imagem e semelhança. Aí Deus vai dizer assim, olha, no versículo 4 vai dizer, ó, esta é a gênese do céu e da terra. Quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou, não havia nenhuma era de Deus que havia tocado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Também não havia homem para lavar o sono. Mas uma neblina subia da terra, regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas com forno de vida. Quando Deus faz isso, irmãos, ele sopra nas narinas do ser humano forno de vida, junto com o forno de vida, Deus coloca dentro do ser humano a sua semelhança, o seu caráter, a sua bondade, a sua vontade, o seu querer, o seu desejo. Mas quando o homem peca, quando o homem desobedece a Deus, quando o homem pecua, porque diz para não, e para olha, se toda planta que de você pode comer, mas dessa árvore não coma, porque se comer certamente morrerá. O homem pecou, o homem desobedeceu a Deus. A partir desse momento, Deus expulsa eles do paraíso. Deus criou aquele paraíso, um carinho delicado para o ser humano. Agora Deus expulsa eles de lá. Então o homem começa a perder a semelhança de Deus. A imagem de Deus ficou ali, porque Deus criou no barro, do pó, a semelhança divina começa a se perder no decorrer da imagem humana. O homem, aquela imagem, a semelhança de Deus, o homem começou a se perder. E passou muitos anos, milhares de anos, o homem ali tentando, Deus tentando, mas o homem não conseguia, e não conseguia mais aquela semelhança, aquela beleza, aquela alegria, aquela coisa mais linda que Deus tinha feito e colocado dentro do ser humano. O homem não consegue ver essa coisa. Irmãos, só há uma maneira, só há um jeito do ser humano, só há um jeito do ser humano resgatar essa semelhança divina, só há um jeito do ser humano voltar à essência do Senhor quando ele estuda. Quando ele aceita Jesus como Senhor para a sua vida e começa a caminhar com Deus, aí então volta aquela semelhança divina dentro dele. Por que, pastor? Porque quando nós nos tornamos filhos de Deus, quando você se torna filho de Deus, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Quando você se torna filho de Deus, você se torna aquela essência do Senhor. Você torna a voltar àquela semelhança de Deus. Porque somente nos céus quem é filho, quem é imagem, quem é criatura, não pode entrar no reino de Deus. Só pode entrar aquele que tem a imagem e a semelhança de Deus. Irmãos, o ser humano, depois da expulsão do paraíso, depois do pecado, depois daquela coisa ruim que entrou no ser humano, a coisa foi piorando. O homem se torna idólatra, o homem se torna avarento, o homem se torna perverso, o homem se torna criminoso, desonesto, corrupto. Tudo que não presta, o homem vive. Até hoje existe tudo isso naqueles que ainda não aceitou Jesus como Senhor Salvador da sua vida. Quando o homem não aceita Jesus, não quer saber de Jesus, não fala assim, Senhor, esse cara me amou no meio da vida, enquanto não fala isso, enquanto não caminha com Deus, enquanto não tem o brilho do Senhor dentro dele, enquanto não tem a essência de
Deus recebeu esses justos, tudo isso. Querido, Deus resgatou, Deus quer resgatar o homem. Deus enviou Jesus Cristo para poder fazer exatamente essa fonte, esse resgate. Mas o ser humano, o pecado entrou, o pecado destrói, o pecado separa o homem de Deus. Deus ficou tão irado, ficou tão entristecido da humanidade, que lá em Gênesis capítulo 6, ele vai dizer assim, olha, eu me arrependi. Eu me arrependi de ter criado o homem. Deus olha lá do céu e fala isso, irmão. Eu me arrependi. Está lá em Gênesis 5. Mas Deus é misericordioso, amém? As misericórdias de Deus, ela não tem fim, ela se renova toda manhã, mas Deus olha lá do céu, ele vê, ele arquiteta planos, ele arquiteta planos para resgatar o homem, para resgatar aquela essência, para resgatar aquela semelhança, para resgatar aquela imagem santa que Deus tinha colocado no ser humano. Deus agora é arquiteta, ele olha para o céu e a vontade de Deus é eliminar a humanidade, mas ele dá uma chance de povo. Ele disse, olha lá que se ele vê um homem chamado Noé, não é? A Bíblia diz que Noé achou graça nos olhos de Deus, porque não era justo, não era honesto. Então Deus fala assim, peraí, não vou acabar com a humanidade, não vou acabar com aquilo que eu fiz, não vou acabar com o ser humano, não, eu vou fazer diferente, eu vou dar mais uma chance para ele, vou dar mais uma oportunidade. Deus chama Noé e manda construir uma arca, Noé, constrói uma arca aí. Aqueles que creem na sua pregação, aqueles que creem no que você falar, aqueles que creem em Deus, vai entrar na arca, vai ter chão. Mas a Bíblia diz que só entrou na arca a família de Noé. 7 pessoas. Noé, 2 esposas, 3 filhos e as 3 esposas dos filhos. 7 pessoas. O povo não queria mais saber de Deus. O povo não queria saber mais longe de Deus. A terra estava corrupta, a terra estava corrompida. O povo queria mais longe de Deus. Assim como era naquela época, assim é hoje. O povo está corrompido. Se você passar aí, se você pega o seu restaurante da avenida, está cheio de gente. Mas eles não querem Deus. Eles querem o mundo e não querem ficar eles querem fazer mais. O mundo está oferecendo tantas coisas para as pessoas, como naquela época fiz. Satanás está enganando as pessoas hoje. O enganou lá nos Ajuéis, Santo Adão. Eu estou enganando. Com as coisas do mundo. Mostrando, isso não faz mal, não, você pode fazer. Está calor hoje, vai tomar hoje, não faz mal, não. Eu estou enganando, pisando na cabeça das pessoas. E veja as pessoas pisando na cabeça de Satanás, quando nós pensamos pelo horror, porque Satanás está pisando na cabeça do povo. O povo lá agora, a família está destruída, os filhos estão se acabando na droga, a família está se rompendo os braços. Por quê? Porque os cabelos estão lá, a família não quer os cabelos. Deus olha lá de cima, vê Noé faz uma área aí, Noé levou as partes, levou 60 anos para construir aquela barca, irmão. Muito tempo, e Noé pregando, falando, ninguém quis ouvir Noé. Aí Deus fez com Noé. A Bíblia diz que Noé foi, Deus fechou a porta por fora do barco. Irmão, Deus sempre conhece a nova história. Deus chega para Noé, dá uma chance para o povo não quiser. O povo continuou, aquele mundo pecaminoso, aquele mundo perverso. Então Noé vai. Passa de novo, passa o tempo. E cadê ele resgatar a semelhança de Deus? Cadê ele resgatar o povo perto de Deus? E assim se foi. Mas Noé tinha uma chance, tinha uma família, e começou de novo. Nós vemos no versículo 7, capítulo 7 de 1, Deus pede para Noé, olha, eu vou abençoar vocês vão multiplicar a terra, vocês vão crescer. Vai começar tudo de novo, porque só tinha sobrado aquela família que o Jesus tinha morrido tudo de novo. Mas infelizmente o belo dia Noé também planta uma vinha, e dessa vinha Noé se revela a enxacar, ele joga para o céu do seu neto. Começou de novo uma desgraça na terra. E desse Canaã, desse neto, formou-se uma raça de ruim.
Irmão, e dessa turma surge uma onda chamada de Herodes, acabou com o ruim da peste. E assim foi a terra de novo. Começou tudo de novo. Tudo que ela está vendo, tudo que ela bagunça. Deus disse para ele, olha, multiplicar, espalhar, encher a terra. Ele igual fazer, sabe o quê? A torre de Babel, construir um prédio. Naquela época, irmão, há 4 mil anos atrás, construir um prédio. E a Bíblia diz assim que eles estavam chegando lá na tudo. Imagina o engenheiro da época, que nunca vai dizer esse vídeo até hoje. Aí Deus olha lá em cima e diz assim, não, amiga, Deus olha lá em cima e diz assim, olha, a língua que come é uma só. Vamos esquecer, vamos consumir essa língua. Aí Deus desce e consumir a língua, isso essa consideração que eu estou hoje. Aí Deus consumindo a língua do povo lá, na época de Torre de Babel. Começa tudo que ela fazer. Deus então começa a levantar juízes para caminhar o povo, levar o povo para o caminho certo. Mas o povo não quer saber de Deus, o povo se corrompe, o povo faz isso, faz aquilo, entristece o coração de Deus. Deus levanta os juízes, reis, também não adianta, profeta. Deus levanta profeta como Samuel. Deus levanta profeta como Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, por aí vai. O povo não se apega a Deus, o povo não se volta a Deus. Irmão, a coisa continuou desse jeito. Há 6 mil anos atrás, o negócio está assim até hoje. Pastor, há 4 mil anos atrás, então faltava nenhum. Aí, Deus sabe, mas quem vai enviar? Tudo que eu enviei, tudo que me engana, tudo que enviei, já estava vindo de novo. Tudo que enviei, não tem como recuperar a nossa semelhança, a nossa imagem está lá. A nossa semelhança, o nosso caráter, o nosso amor, o nosso desejo, a nossa vontade. Não estamos vontade. Como vamos fazer? Então Jesus levanta. Jesus levanta o seu trono e diz assim, eu estou aqui. Eu vou lá. Eu vou resgatar os filhos. Vou resgatar esse povo. Vamos resgatar a nossa semelhança. Vamos resgatar a nossa imagem. Vamos trazer ele para perto do Senhor novamente. Pai, eu vou descer. Jesus desce em monta mais de 2 mil anos atrás. Ele desce aqui para recuperar a humanidade, para restaurar a humanidade, para fazer uma ponte de salvação entre o homem e Deus novamente. Aquele desviado que o homem tinha com Deus toda noite, na virada da mulher, como a Bíblia diz que Deus descia na virada da noite para conversar com o ser humano, para conversar com o homem. Agora Jesus vem para recuperar isso. Irmãos, houve momentos terríveis na terra. Houve momentos difíceis na terra inteira. Jesus apareceu. Ficou aí de Malaquias, a vida de Jesus, a Mateus, ali, você vai ver mais de 400 anos. Deus não falou. Deus se calou por 400 anos. Deus se calou. Quando Jesus vem, agora Jesus vem em forma de homem como eu e você. Desceu a sua glória, destruiu a sua glória. Ele vem à terra como eu e você, para resgatar a humanidade. Ele anda para essa terra, ele conversa, ele fica esse chão, esse povo carinhoso. Ele anda por tudo no meio de nós, no meio desse povo ruim. Mas ele era 100% Deus, 100% homem. Mas ele queria resgatar a humanidade, queria resgatar a essência, ele queria resgatar de novo a semelhança que o dia Deus tinha soprado na língua do ser humano.